Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é seu irmão em Cristo, pastor João Alves. E nós estamos agora nos preparando para um novo estudo bíblico. Exatamente. Você que ainda não assistiu os vídeos que eu fiz antes, que eu fiz o vídeo sobre as 7 cartas do Apocalipse. As 7 cartas que João teve uma revelação lá na ilha chamada Patmos, e Jesus deu uma revelação para João e pediu para que João escrevesse 7 cartas, ou seja, Jesus falava e João escrevia. E João enviou essas 7 cartas, assim como lhe foi ordenado, para as 7 igrejas da Ásia: a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardo, a igreja de Filadélfia e para a igreja de Laodiceia. Cada igreja, Jesus tinha uma palavra diferente. É bom, você que não assistiu esse vídeo, vai aparecer aqui um card com alguns vídeos. Já você clica no card e começa a maratonar, estudar um pouco, né, irmãos? Quando você estuda um pouco a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, você consegue ter uma noção do que está acontecendo. E os nossos dias, irmãos, não tem aquele dia que está bem frio, chuvoso, que a gente pensa em fazer o quê? Uma canja, uma sopinha, não é verdade? Irmão, o nosso tempo está para a gente ler o livro do Apocalipse. Tá tudo, irmão, tá tudo escrito aí, ó. Tá Donald Trump de um lado querendo dominar o mundo, tá o Vladimir Putin querendo arrumar confusão com os países lá, feito a Ucrânia, tá o Irã metendo míssil lá em Israel, Israel revidando, ou seja, o mundo está em desacordo. É nessa hora que o estudo do livro do Apocalipse ele é bem aceito. E desta vez nós vamos estudar sobre os 6 selos do Apocalipse. Os 6 selos que você vai entender lendo o capítulo 5, né? O capítulo 5 do livro do Apocalipse em diante. Você vai ler o capítulo 5, que vai dar uma margem sobre tudo isso. Aí do capítulo 6 por diante, vai se desatando os selos do Apocalipse. Você sabe que o capítulo 5, ele é bem interessante, porque o capítulo 5 fala sobre um livro. Fala sobre um livro. Um livro que, segundo o Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, e versículo 2, versículo 3, ninguém era digno de desatar os selos, de olhar para ele. Vamos ver o que a Bíblia fala do versículo de número 1 em diante. Versículo 1 em diante fala assim: E vi à destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Verso 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Que livro é esse que ninguém era digno nem de abrir o livro e nem tampouco de olhar para esse livro? É sobre esse livro que nós vamos estudar. O versículo de número 4 em diante, versículo 13 em diante, fala assim, ó, aí já é João, né? Versículo 3 fala: E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. João chorava, porque nessa revelação que o evangelista, que o apóstolo João teve, ele viu um anjo bradar. O anjo brada no céu, e vi na destra do que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar
os seus selos. Esse anjo perguntava, vem cá, quem é digno? Tem alguém aí que seja digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Aí João chorou, porque João percebeu, versículo 3, né? Versículo 3 fala que João chorou muito, porque ele viu que ninguém era digno de abrir o livro, nem de ler o livro, nem de olhar para o livro e nem de desatar os seus 7 selos. Aí a Bíblia fala que, versículo 4, que o anjo veio, né? E disse-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E é sobre isso que nós vamos começar a estudar, sobre os 7 selos do Apocalipse. Se você gosta desse estudo, pastor, eu estou acompanhando o senhor desde as 7 cartas, que o senhor fez um vídeo, cada vídeo era uma carta e eu gostei, e agora o senhor vai falar sobre os 7 selos desse livro aí, os 7 selos do livro do Apocalipse. Estou gostando, mas ainda não estou inscrito, pastor, no canal. Se inscreva no canal. Você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, clica aí no sininho de notificação, que aparece logo aí depois que você se inscreve. E, por favor, todas as vezes que você se inscrever em um canal, você precisa clicar no sino de notificação, porque toda semana eu vou fazer vídeo. E para você acompanhar os vídeos, a sequência dos vídeos, se você quer que o YouTube notifique você que tem vídeos novos, você precisa clicar no sino de notificação. Então você já sabe, você se inscreve, clica no sino de notificação e deixa aquele joinha se você realmente gostar dos vídeos. Compartilhe esse vídeo para pelo menos 7 pessoas que você conhece e gosta desse tipo de estudo que nós estamos tendo aqui, tá bom? Então vamos lá, nós vamos para o capítulo 6. Vamos ler o capítulo 6, porque o capítulo 5 é uma introdução para o que vai vir do capítulo 6 em diante. Nós vamos agora para o primeiro livro. Qual é o primeiro selo? Qual foi o primeiro selo que foi aberto do livro, dos 7 selos deste livro, não é? Que era um livro que era escrito por dentro e por fora, e esse livro era selado. Ninguém podia olhar para esse livro, ninguém podia ler, ninguém podia desatar, ninguém podia tirar os selos. Qual foi o primeiro selo deste livro tão misterioso? Capítulo 6 de Apocalipse. Vamos ler para ver qual foi o primeiro livro? Fala assim o capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. O primeiro selo do Apocalipse fala sobre um cavaleiro. A Bíblia fala que esse cavaleiro estava montado em um cavalo branco. Ele estava montado em um cavalo branco, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha uma coroa, e foi-lhe dado uma coroa, tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Ele tinha um arco na mão, e a Bíblia diz que foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vitorioso para vencer. Muitas pessoas se enganam sobre esse cavaleiro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, né? Muitas pessoas se enganam. Algumas pessoas dizem que esse aqui é o Cristo, que isso aqui é Jesus Cristo, é o Cristo da igreja, é o Cristo que vai arrebatar a igreja. Não. Esse aqui de Apocalipse, capítulo 6, versículo de número 2, ele é o anticristo. Ele está com arco, mas foi-lhe dado uma coroa. As pessoas olham mais para o que brilha, olham mais para as pedras reluzentes, olham mais para o ouro e esquece que ele carrega uma arma na mão. A Bíblia fala que ele tem uma arma, versículo de número 2. E olhei, e eis um cavalo branco,
e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, ele tinha uma arma na mão. Esse Cristo aqui, ou seja, essa figura aqui, que nem leva o nome de Cristo, essa figura nem leva o nome de Cristo, ele estava em um cavalo branco. Olha como ele vem para iludir. Ele vem em um cavalo branco e foi-lhe dado um arco e ele tinha uma coroa. Versículo 2: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Esse estudo é bom que você acaba descobrindo algumas coisas. Você olha, puxa, eu já li essa passagem e nunca percebi isso. Então, dos quatro que, na realidade, o livro do Apocalipse, os seis selos, né? Os seis selos do livro começa falando sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse. E o primeiro cavaleiro é este. Este vem montado em um cavalo branco, vem trazendo uma suposta paz. Ele está no cavalo branco. O cara tem uma coroa, está montado num cavalo branco. Poxa, é o cara que vai trazer a paz. Não, ele é o primeiro que vai estar abrindo caminho para mais 3 cavaleiros. E cada cavaleiro do livro do Apocalipse, capítulo 6, revela uma tragédia atrás da outra. Mas primeiro veio este cavaleiro. Este cavaleiro vem em um cavalo branco. Este cavaleiro recebe uma arma, que é o arco, e esse cavaleiro traz uma coroa. A Bíblia fala que ele é vencedor, ele já vem para vencer, não é? As últimas palavras falam dessa forma. E saiu vitorioso para vencer. Você não pode, meu irmão, minha irmã, você não pode confundir Apocalipse 6 com Apocalipse capítulo de número 19, verso de número 11. Apocalipse 19, verso de número 11, que fala assim, ó: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Olha, é um cavalo branco que João vê em Apocalipse capítulo 6. Já em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, também é um cavalo branco. Você está vendo como o anticristo, ele quer se associar a Cristo. Este aqui é o falso Cristo. O Apocalipse capítulo 6, o cavaleiro do capítulo 6, ele é o falso Cristo. Ele quer vir para trazer a falsa paz. Você está vendo o que está acontecendo com o mundo? O mundo está agitado, o mundo está vivendo uma situação de... o estupim está quase acabando para a bomba estourar. Você está vendo que as Nações Unidas, você está vendo que o mundo todo, a Europa está agitada, está todo mundo agitado, a China está agitada, a Rússia está agitada, a América do Sul, do Norte está agitado, está todo mundo agitado. O mundo tá. Por quê? Porque eles estão aguardando uma paz. Todos eles querem uma paz. E o capítulo 6 é que vai trazer essa paz, mas é uma falsa paz. Não é a paz que Jesus quer nos dar. Jesus, ele vai nos dar paz, mas é a paz dele, não é a paz do livro do Apocalipse 6, versículo 1 e 2. Não, o capítulo de número 19 fala sobre o Cristo da igreja, o Cristo verdadeiro. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, vamos continuar, que fala: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Você vê que esse cavaleiro do capítulo 19, versículo 11, ele se identifica. O cavaleiro do capítulo 6, ele não se identifica, porque ele é o falso Cristo. O do capítulo 19,
versículo 11, ele se identifica quem ele é. Ele se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Versículo 12, quem é ele? E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. O falso Cristo do capítulo 6, ele carregava uma coroa. Esse aqui do capítulo 19, versículo 12, fala que na sua cabeça existia muitos diademas, né? E eis que os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. O verso 13, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, ou seja, esse Cristo do capítulo de número 19, ele vem para guerrear a guerra dos santos. Quando a Bíblia fala que as suas vestes estão salpicadas de sangue, é porque ele veio já para o Armagedon e ele veio guerrear a guerra da igreja, a guerra dos justos. Quem está entendendo o que Deus está falando? Este ainda é o primeiro selo. O primeiro selo fala sobre o falso Cristo, o falso Cristo, o falso Jesus. E o capítulo 6 não tem nada a ver com o capítulo de número 19. Versículo 13, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Esse Cristo aqui do capítulo 19, ele se identifica. Ele é o verdadeiro Cristo. Verso de número 14. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho e do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. O versículo de número 13, que ele vem com a veste salpicada de sangue. No versículo de número 15, você consegue entender o que aconteceu no versículo anterior, no versículo 13. Verso 16, e no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este é o verdadeiro Cristo. Você não pode pensar que a visão que do primeiro selo que João teve, a revelação, quando o primeiro selo é desatado, João vê um cavaleiro, ele está num cavalo branco e foi dado a ele um arco, e ele tem uma coroa, e ele saiu vitorioso para vencer. Este aqui é o falso Cristo. O cavaleiro, o primeiro cavaleiro do Apocalipse é o falso Cristo. O verdadeiro cavaleiro é Apocalipse 19, versículo 11. Capítulo 19, versículo 11, até o verso 16, é o verdadeiro cavaleiro. É o cavaleiro da igreja, é o Cristo da igreja, é o Senhor da igreja. O cavaleiro do cavalo branco, que carrega um arco, ou seja, a guerra, e que traz uma coroa, saiu vitorioso para vencer, do capítulo 6, é o falso Cristo. Então, você já sabe que o primeiro cavaleiro é o falso Cristo. Ele vem para trazer uma falsa paz. Aí depois que ele conseguir trazer uma falsa paz, aí vai vir mais 3 cavaleiros junto com ele. Mas primeiro ele vem abrindo caminho, trazendo uma falsa paz, uma falsa solução, um falso amor, uma falsa união. Depois que ele conseguir o coração de todos, aí o negócio vai ficar difícil. Pois bem, hoje o nosso primeiro vídeo foi esse, falando sobre o primeiro selo do Apocalipse, que é o primeiro selo do cavaleiro que vem no cavalo branco, que parece ser o Cristo, mas não é, é o falso profeta. Você sabia, me fale aqui nos comentários, você sabia que esse primeiro cavaleiro
era o anticristo? Agora seja sincero, fala aqui embaixo, pastor, eu sabia, pastor, eu tinha minhas dúvidas, pastor, eu não sabia não, estou sabendo agora. Fala aí, me deixe curioso sobre a sua visão do Apocalipse capítulo 6. Você não esqueça, agora falta mais 6 selos. Eu quero que você me acompanhe todos os selos. Venha crescer na graça e no conhecimento. Você que não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo e até os próximos vídeos em o nome de Jesus. Fica na paz. Shalom.